vídeo desse canal e hoje estamos com o terceiro vídeo aqui da série de como aprender a mover as peças, beleza? Eu já fiz dois vídeos, como já falei, o terceiro vídeo que eu fiz. Eu já fiz dois vídeos de como mexer as peças, que foram o vídeo dos peões, eu vou colocar em quadrados pretos aqui, e da torre, beleza? Então eu fiz bem detalhado como mexer essas duas peças. E agora eu vou pro terceiro vídeo, que é uma peça um pouco confusa, mas como vocês estão vendo em vídeo, vocês podem voltar o vídeo várias vezes até vocês entenderem com clareza cada regra, que é a peça chamada cavalo, beleza? Ou cavaleiro, beleza? Estou mostrando aqui com o tabuleiro cheio para mostrar para vocês como posicionar ele. Então, eles sempre vão ficar do lado da sua torre. Então, vocês já sabem que a torre vão ficar no canto do tabuleiro. Então, do lado dela vai ficar o cavalo ou o cavaleiro, beleza? Bem simples. E é isso. Agora eu vou começar a posicionar aqui as peças. Vou colocar os peões porque tem uma sutileza aqui com o cavalo que eu vou ensinar. Vou colocar o rei que eu já expliquei nos outros vídeos. Que não dá para começar um jogo sem o rei. E eu vou colocar os cavalos aonde eles devem ficar no início da partida. Eu não vou colocar as torres porque eu não vou usar as torres, tá? Vou colocar o cavalo. Na verdade eu vou colocar as torres só para encher mesmo, mas eu não vou usar elas, tá? Então é isso, vamos começar carregando aqui. E é isso. Primeiro que vocês devem saber é como mexer o cavalo em si, né? Eu vou ilustrar aqui com um quadrado. Esse é um quadrado verde, um quadrado azul aqui, que é como estaria a peça. E o cavalo, ele se mexe de uma forma bem diferente. Eu vou explicar aqui, pode voltar, porque confunde um pouco. As pessoas, elas são familiarizadas com o termo que ele se mexe em L, beleza? Porque parece um L mesmo. Então, se vocês verem aqui, eu vou desenhar aqui uma seta, como se fosse um L, tá bom? Ó, então, duas casas aqui e uma pro lado. Então, é um L, isso aqui parece, beleza? Eu vou explicar um pouco mais de detalhe como funciona esse L agora. Então, vamos lá. Na verdade, o cavalo ele se mexe como se fosse uma torre, só que em duas casas. Então, ele é como se fosse um mais, só que duas casas, beleza? Só que, quando ele chegar na segunda casa aqui, por exemplo, aqui onde eu estou apontando o mouse, ele vai virar uma casa para a direção oposta. Então, se isso aqui tá na horizontal, essa casa aqui vai ser na vertical. Tanto faz para cima ou para baixo. Então, o cavalo ele vai se posicionar nessas casas verdes onde vocês estão vendo aqui. Vou selecionar a seta aqui. Então eles vão fazer duas casas para o lado e uma para cima ou para baixo. A mesma coisa se aplica se eu quiser mover para cima aqui. Então, como o ator ele pode se mexer para as verticais e para as horizontais, só que aí depois ele mexe uma casa para a direção oposta. Então, para cima, tá vendo o mouse aqui? Como está na vertical, agora a casa oposta aqui vai ser na horizontal. Então, pode ser tanto para esses dois lados aqui. Eu vou colocar verde para mostrar. E aqui, o mesmo vale para as outras direções. Então, desse lado, vai ser para cima e para baixo. E aqui, o lado, o outro. E agora eu vou desenhar as setas em amarelo para mostrar para vocês. Então, pode voltar os vídeos várias vezes. As casas em verde, onde as setas estão apontando, é a casa onde o cavalo ele consegue pular, beleza? O cavalo ele pula, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, ele vai pular para essas casas aqui, beleza?
Então ele pula em 8 casas. Agora sim eu vou explicar o porquê que ele pula. Então vamos lá. Como ele é um cavalo, ele é um animal muito forte, beleza? Um cavalo. E ele também aprende como pular obstáculos. E então ele consegue pular sua própria peça e também a peça do oponente. Então, se tivesse um cavalo aqui, ele poderia pular essas duas peças e ir para casa onde ele deve ir. Então, lembra que eu falei? É como se fosse realmente um pulo, como se fosse um canhão aqui. Imagina que o cavalo ele é uma bola de canhão, então ele vai fazer um arco e vai cair exatamente aonde ele queria, que é aqui, beleza? É claro que é um termo bem simples, mas vocês podem ver, ó, como se fosse uma bola de canhão, ele vai fazer um arco no céu e vai cair onde eu falei. E esse é o movimento, beleza? Duas casas para frente e uma para o lado nesse caso. A mesma coisa pode se utilizar com as pretas. Então ele pode vir para cá, ele pode vir para cá nesse caso. Então ele pode pular as suas próprias peças e também as peças do seu oponente, se ele quiser. Beleza. Agora o método de captura do cavalo, bem simples. As mesmas casas em que ele vai cair, vai ser a casa que ele vai capturar. Então, por exemplo, se eu mexer esse peão aqui, esse cavalo ele pode vir para cá, para cá, para cá. Ele só não pode pular para peças onde vão estar na casa que eles vão pular. Então, por exemplo, ele poderia pular nessa casa, mas como tem uma peça aqui, então ele não pode ir. Se for a peça da mesma cor dele, beleza? Agora, se acontecer o mesmo caso, só que uma peça do oponente, então ele pode capturar. Beleza? O mesmo se equivale o cavalo das brancas, só que eu vou ter que mexer aqui uma peça aqui rapidinho. Eu vou mexer o outro cavalo aqui, para deixar mais fácil. Então, tem um peão aqui, pode ser qualquer outra peça também, e está no raio de ação do cavalo. Então, ele pode tomar. Beleza? Bem simples esse conceito. Agora eu vou brincar um pouco com os cavalos para vocês verem que eles podem se mexer para qualquer direção. Então, eles podem ir para o lado. Aqui embaixo eles não podem. Ele não pode porque tem um peão atrapalhando. Então, para cima aqui. Eles podem voltar. Então, por exemplo, esse cavalo ele pode voltar para trás? Pode. Aqui, ó, vou desenhar uma seta. Ele veio daqui e ele está fazendo o percurso da seta, beleza? Quando vocês praticar bastante isso aqui, vocês nem vão precisar ter que usar a seta ou nada disso. É tipo automático, vocês já sabem. Eu posso mexer o cavalo aqui, então vocês já se mexem. Mas como vocês estão aprendendo, tá aqui eu já estou usando as setas para ficar mais simples. Aqui para lateral ele pode? Pode. Beleza? Ele pode voltar aqui para lateral? Pode. Então vocês podem ver que os cavalos eles têm esse movimento bem livre aqui. Ele pode pular uma peça? Pode. Eu vou colocar aqui um cavalo do lado do outro. E esse cavalo ele pode vir para cá? Pode, porque ele consegue pular. Mesmo que o cavalo está na frente, ele só não poderia pular para essa casa se uma peça branca estivesse aqui. Mas no caso ele pode pular, como vocês estão vendo nesse caso. Beleza? Então é isso. É só isso que eu preciso ensinar sobre o cavalo. Ele é um pouco confuso porque ele consegue pular peças e o tipo de movimento dele é bem diferente do que as outras peças. Por ele ser diferente, é um pouco complicado de usar, mas por outro lado, vocês vão ver que no futuro da série vai ter muitas estratégias e o cavalo, por ele ter um movimento diferente, ele vai ser uma peça muito importante também, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo como mexer com os bispos, beleza? Então, falou!